Alô, igreja. Amém? Vou pedir para você abrir a sua Bíblia já no livro de Juízes. A minha vontade é ficar aqui só louvando esse hino. Que presença, Jesus. Juízes 4. E aí você que achar, se coloque de pé para nós lermos juntos, em reverência, a palavra do Senhor. Juízes 4, vamos ler a partir do verso 4. Quanta gratidão, né? Estarmos na presença do nosso Deus. Como é bom, Senhor, estar na tua casa. Oh, Pai. Como é bom estar junto com os nossos irmãos. Você já parou para pensar que a gente chegou em dezembro, último mês, e tu tá de pé? Tu já parou para pensar quantos ataques, quantas afrontas, quantos levantes das tuas guerras internas, de tanta coisa nesse ano, e tu tá de pé? Você pode glorificar a Deus pela tua vida, porque você permaneceu, porque você vai terminar esse ano louvando e agradecendo o nome do Senhor, porque a intenção do inferno era te ver caído, era te ver prostrado, era te ver desanimado, mas você está de pé. Ah, glorifica o nome do teu Deus, glorifica, exalta, porque Ele te sustentou, Ele tem nos sustentado na sua presença. Aleluia. E vamos ler. A partir do 4 diz assim: E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abionão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem dizendo: vai e atrai gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon? E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Disse ela: certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. Somente até aqui. Você pode se assentar? Amém. Irmãos, esse texto fala muito ao meu coração. Eu nunca ministrei essa palavra. E hoje, em conversa com o pastor, quando a gente decidiu a escala, e aí o Senhor trouxe ao meu coração esse texto. E eu quero compartilhar ele com você. O momento em que Israel estava vivendo aqui era um momento de crise. Texto que diz: e Débora julgava
era a mulher de Lapidote. Nesse contexto aqui, nesse momento, o povo de Israel estava vivendo uma crise espiritual. E a gente sabe que crise espiritual afeta outras áreas da nossa vida. E na vida do povo de Israel não foi diferente. Eles estavam, uma crise que iniciou no espiritual, se tornou uma crise que eles estavam vivendo em todas as áreas da vida deles. Porque o texto diz que eles se afastaram da presença do Senhor. Que eles voltaram a fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E então a crise se instala. E já fazia 20 anos que eles estavam sendo oprimidos. E eles estavam sendo oprimidos por um rei, o rei de Canaã. E o texto diz que eles estavam sendo oprimidos violentamente. Então você imagina a opressão, o nível, como eles estavam, como que estava a nação nesse momento em que Débora julgava. Eu também quero trazer para você, não é esse o contexto da mensagem, mas eu preciso dizer para você que Deus chama uma mulher para julgar num período em que homens, na sua grande maioria, eram os juízes. O texto também diz que ela era esposa. E é lindo ver como Deus chama a Débora para participar desse projeto. O tempo vai passando, a opressão aumentando, Jabim, o rei, perseguindo a nação. E um dia, Débora vira e fala assim: manda chamar Baraque. Quem é Baraque, Juliana? Baraque era um líder militar, posso falar assim. Um líder militar da época. E a parte que nós lemos, o texto que nós lemos diz: porventura o Senhor não te chamou e te mandou ir lá, juntar o povo nesse ribeiro e enfrentar o exército inimigo? E essa pergunta, tem uma exclamação no final da frase, é uma pergunta. E o que me dá a entender é que Deus já havia falado com Baraque. O texto não diz que Deus já havia falado com ele. Mas quando ela fala, porventura, o Senhor não mandou ir, juntar tantos homens e se ajuntar nesse lugar, dá a entender que ele já sabia, que Deus já havia falado com ele o que era para ser feito. E ele responde para ela: se você for, eu vou. Se você não for, eu não vou. Ele condiciona a ida dela a algo que Deus deu o nome dele. Ela vai até ele porque Deus manda ela falar com ele. E ela condiciona para o outro, ele condiciona para ela. Então ele está abrindo a possibilidade de não ir. Quantas vezes nós abrimos a possibilidade de não fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, condicionando o outro? Como assim, Juliana? Mas a minha casa. Mas o meu filho. Mas o meu marido está desse jeito. Mas eu estou vivendo desse jeito. Você acredita que até agora as coisas não aconteceram na minha vida? Condicionando coisas para fazer aquilo que Deus mandou ele fazer. Aqui no contexto, ele condiciona a ida dela. Mas nós condicionamos muitas outras coisas num id que é particular e intransferível. Porque eu quero dizer uma coisa para você: aquilo que Deus tem com você é com você. Aquilo que ele tem contigo é particular, é intransferível. Não dá para você passar responsabilidade, porque não dá para você passar a vitória, ainda que você vá compartilhar, porque a gente sabe de texto que Deus abençoou pessoas e elas não couberam em si. O propósito é esse mesmo, mas você precisa entender que há uma responsabilidade intransferível na tua busca. Ele está abrindo mão. E se ela
diz não? E se a porta não abre? E se as coisas não acontecem? E se não é do jeito que a gente quer, a gente não vai? Ele não ia. Deus estava dizendo que já daria a vitória. E algo que me chama muito a atenção nesse texto, eu até anotei aqui, Juliana, ele era um líder militar. Então por que ele talvez não quer ir? Por que ele não quer ir? E se você olhar para o exército inimigo, você vê 900 carros de guerra, um poder de força tremendo. O que está no coração de Baraque? A circunstância. Fala muito mais alto o desânimo que o povo de Israel estava, como estavam os guerreiros. Eu imagino os soldados, 20 anos oprimidos, talvez não tinham nem mais soldados, homens que você olhasse capaz de chamar para a guerra. Ele olha para a circunstância dele e ele fala: se tu for, eu vou. Havia uma palavra liberada. Havia uma palavra liberada de vitória. Havia uma palavra que marcaria o nome dele na história. E ele está condicionando alguém a possibilidade de entrar nessa guerra. E sabe o que eu entendi? E quando eu mergulhei e o Senhor falou ao meu coração, sabe por quê? Quantas vezes a gente não quer enfrentar algumas guerras? Quantas vezes a gente quer fugir mesmo de alguns confrontos? Quantas vezes a gente quer empurrar com a barriga algumas situações que Deus já mandou a gente resolver? Quantas vezes é melhor fingir que não está vendo, para não doer, para não enfrentar? E o medo? Quantas vezes o medo é tão grande que ele toma o lugar da confiança em Deus e a gente não quer ir? E a gente quer condicionar alguém, a gente quer criar coisas para fugir de enfrentar algumas guerras. E aí Deus está falando: eu não quero só te entregar a vitória da guerra, porque entregar a vitória, Deus ia lá, descia um juízo, fazia do jeito dele, matava todo mundo. Ele é Deus, Ele pode, mas Ele te chama para enfrentar algumas guerras na nossa vida, porque enquanto a gente enfrenta, Ele trata a gente. Porque quando tu enfrentar, Ele vai tratar o teu coração. E é por isso que Ele está mandando a gente enfrentar algumas coisas. E Deus é especialista em mandar a gente enfrentar aquilo que a gente não quer. Deus é especialista em mandar a gente voltar pelo caminho e resolver algumas coisas que ficaram pendentes com algumas pessoas na tua história. Mas a gente não quer. Ele está dizendo: se você enfrenta algumas guerras da sua vida, as guerras da sua vida, eu trato de você. Não é só para te entregar a vitória, é para tratar de alguém que vai receber aquilo que não combina com o jeito que a gente tá. E para você viver o que Ele tem de novo para a tua vida, Ele precisa que nós enfrentemos algumas guerras. E você quer fugir, oh Espírito Santo de Deus. E você não quer mexer, e você está igual Baraque, não quer revirar, não quer voltar atrás. Mas Deus está dizendo: enfrenta essas coisas. Sabe por quê? Porque aquilo que você enfrenta, você vence em Deus e vira superação.
mas aquilo que você não enfrenta vira frustração. Como assim, Juliana? O povo de Israel estava frustrado porque não se via capaz de vencer essa guerra. Logo, eles não enfrentavam. Ele sabe que você vai com medo, mas Ele te chamou pelo teu nome. E Ele está dizendo nessa noite para você: se levanta como guerreiro e vai. Se levanta como guerreiro e vai. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus está dizendo para você: se levanta e vai enfrentar essas guerras, para Satanás não vir querer colocar o dedo e te dizer que você deixou um monte de coisa pendente. Ele é especialista em querer acusar a gente no meio do nosso chamado. É por isso que Deus está falando para nós nessa noite. Tem coisa que você quer fugir, mas a vitória da sua vida é enfrentar, é resolver. Quando Ele te chama, você vai diferente. E aí, Baraque olha para ela e fala: se você for, eu vou. Mas se você não for, eu não vou. Líder militar. Tu tá olhando tanta circunstância, que a circunstância quer roubar a tua identidade. Tu já enfrentou guerras. Tu já enfrentou guerras. Mas agora, no meio dessa, você está perdendo a sua identidade. Porque a circunstância está dizendo que não dá. 900 carros de guerra é muita coisa. É muita coisa o que você tem para enfrentar. Mas Deus está dizendo que nele você pode. Ele está dizendo para você que nele você pode. E aí, problema de quem não acreditou. Como assim, Juliana? Você não está mais na dependência de quem não acredita que Deus mandou você enfrentar a guerra. Você está na dependência de uma palavra: eu vou. E aí a Débora fala para ele: olha, claro que eu vou. Só faltou um claro, não tem aqui não. Claro que eu vou. Eu vou, porque eu tenho uma palavra para ir. E pelo que eu olhei no texto, a Débora não tem experiência com guerra, não. Até aqui ela foi citada como juíza, como esposa, como profetisa, mas guerra, ela tem uma palavra. Você tem uma palavra, e essa palavra te diz: vai, vai, porque em Deus você pode. Vai, porque Ele te ajuda a resolver. Juliana, porque você não viu como é que tá o negócio. Mas eu tenho uma palavra. Juliana, o negócio tá feio. Já vai encerrar 2021 daqui a pouco. E eu não acredito que eu vou conseguir resolver se eu enfrentar. Você tem uma palavra. Baraque, levanta e vai. Artimanha de Satanás querer atrasar aquilo que Deus tem para entregar a gente por causa do medo, olhando a circunstância. Tu tá cheio de medo. Ô Senhor, quantos receios passam pela sua cabeça e o medo não tem deixado você avançar? Só que o propósito, olha aqui, o propósito ele era para quê? Para tratar Baraque, levantando Débora. Mas havia um propósito maior.
que era livrar a nação de um jugo opressor. Tem alguém que já está entendendo aí. O propósito é maior. Vai tratar você, mas vai alcançar toda a tua casa. Quebra o ciclo numa geração. Quebra a maldição se você for. Fica marcado na história se você não recuar, porque o propósito é maior. Há um ciclo de maldição, muitas vezes instalado. Todos os casamentos fracassaram. Todo mundo, minha amiga, ela falava assim pra mim: Juliana, eu tenho medo de chegar aos 39 anos. Sabe por quê? Minha tia morreu com 39. Minha mãe morreu com 39. Minha outra tia lá da outra morreu com 39. Eu falei: e você vai quebrar a maldição do 39. É isso. O medo quer fazer a gente olhar para a circunstância e olhar para o ciclo, olhar para a história, olhar para o cenário e paralisar. Não tem hora que a gente para. Não quero enfrentar, não quero mexer com isso. Deus vai restaurar a tua vida. Quero nem saber. Quero nem mexer com isso. Deixa eu bem do jeito que eu tô. Mentira. Você não tá bem nada. Deus está mandando você enfrentar o teu cenário de dor para ele não virar frustração. Sabe por quê? Quando a gente enfrenta e Deus faz a gente vencer, a gente mudar a história, marca o nosso nome, a gente sai de um lugar, de uma situação que a gente não quer nem falar, porque tem coisas que a gente não quer nem contar, e a gente passa a entrar, sabe aonde? Num lugar de testemunho. Todo mundo que tu encontra, tu quer contar. Deus fez isso na minha vida, Deus fez isso na minha casa. Era algo que tu queria esconder, agora tu quer contar. Você tá entendendo? Às vezes a dor é tão profunda que é melhor a gente esconder. Coloca um band-aid em cima, vai embora seguindo, fingindo que tá resolvido. Só que tá sangrando, tá doendo ainda, e às vezes não tá sangrando. Às vezes sabe como que tá? Anestesiado. Anestesia, não quero resolver, não quero mexer com isso, não quero ter que voltar atrás, não quero ter que tratar algumas questões. Ei, Baraque, tu é líder de guerra, não se esquece disso não. E o propósito tem a ver com uma nação, tem uma nação sendo prisioneira. Por quê? Você não quer marcar o teu nome, não quer participar dessa história, porque a gente foge daquilo que Deus tem com a gente. E Deus está dizendo para nós: enfrenta as tuas guerras. E quando Ele manda você enfrentar, Ele te garante. Quando Ele manda você ir resolver, você voltar atrás, você não deixar pendência, você ir lá e dizendo foi isso, em nome dEle, direcionado por Ele. Passa de ser uma dor e vira algo de superação, vira testemunho, vira vitória, vira impacto. Ela diz: eu vou, e eles vão. E é interessante que Deus falou até como fazer. Deus falou a quantidade de homens, de que tribos eram de Naftali. Deus deu toda a estratégia para eles. Deus falou tudo nos mínimos detalhes e está dizendo assim: agora vai. E eu não pude deixar de lembrar de Jonas. Quando eu estudava, foi muito pouco tempo, meu pastor? Amém? Amém, viu?
de Jonas. Quando Jonas não quer enfrentar, não quer ir a Nínive, não quer falar, não quer viver. E Deus poderia levantar outro. E é interessante isso que a gente pensa, porque Deus poderia levantar outro, mas aquilo que Deus tem com você é intransferível. Ele acredita no teu chamado, Ele acredita naquilo que Ele tem contigo, Ele acredita que através de você, ciclos de maldição na sua casa podem ser quebrados. Ele acredita que através de você vai mudar a história. Ele que acredita que através de você, uma geração temente a Deus se levanta, porque começa em você e termina em você. Termina em você a maldição lançada, termina em você o jugo, termina em você tudo que Satanás tentou plantar na tua família, na tua história. E o que começa, Juliana? Aqui. E o que começa? Uma nova história. Começa o início de uma geração naquilo que você está plantando a partir de agora. É tudo novo. Você começa a instalar um novo ciclo na tua família, porque você diz assim, ó, aqui não, aqui chega, para em mim, a frustração que eles sofreram, para em mim, o desânimo que eles sofreram, para em mim, a vida oscilante em Deus que a minha família teve, para em mim, eu vou decidir me posicionar. Para pensar no histórico da tua família. Juliana, família é porque lá que estão as coisas que a gente vem carregando. Quando você vê que Deus falando que Ele é um Deus de geração, é Deus falando. Quando você vê que a gente precisa pedir perdão pelos erros da nossa família e a gente precisa iniciar um novo ciclo, é Deus dizendo: as coisas da tua família vão te afetar se você quiser. Começa em você. Olha, a gente começa a olhar, sabe o quê? Muitas doenças, coisas físicas. Mas hoje eu quero te convidar a pensar no histórico espiritual da tua família. Como eles se relacionaram com Deus. Como era a vida deles, oscilante ou persistente. O que você carrega nesse histórico espiritual? E a gente vai repetindo o ciclo da nossa família. Não só nas coisas que a gente vê, mas no âmbito espiritual. Dentro de um ciclo que a gente não se dá conta. Porque tô de pé, tô desanimado. Tô de pé, tô desanimado. Tem um porquê espiritual nisso. Isso não tem a ver com o quanto tu vibra aqui no culto. Porque tem gente que ele é mais tímido. Ele não é muito de levantar a mão. Ele não é muito de... Ele até levanta, ele participa. Mas tem gente que sapateia, pula, não sei o que. Eu amo, vocês sabem. Não tem a ver com isso, com a intensidade aqui. Tem a ver o quanto tu resiste lá fora. Entra ano, sai ano, tu tá de pé. Ou entra ano, sai ano, você oscilou. Olha para eles. Juliana, na minha família ninguém nem tem relação com Jesus, pronto. Enfrentar algumas coisas. Guerra não é legal, gente. O nome já está dizendo. É guerra. É enfrentar para ser tratado e se permitir vencer.
E não tem a ver com perfeição. Tem a ver com entrega, com submissão. O quanto você está disposto a quebrar, enfrentar a guerra, ainda que sejam 900 carros, força, um ciclo gigantesco. Você está disposto a quebrar essa maldição para viver coisas extraordinárias em Deus, para viver coisas extraordinárias em Deus. Há um resgate do céu em direção à tua vida nessa noite. Débora vai. E Débora fala para ele: olha, porque você diz que se eu for, eu vou, você vai, mas a honra da guerra vai ser entregue a uma mulher. Ele vai. Ele condiciona não ir. Ele perde de receber a honra da guerra. A quem é entregue, Juliana? A Débora? Não, a Jael. Jael mata Sísera, comandante do exército inimigo. Deus entregou na mão dela. Jael não fez nem nada. Depois você pode ler o texto, se aprofundar. Deus entrega na mão dela. Sabe por quê? Gente, entende isso nessa noite. Não tem a ver com receber a vitória. Já está pronto, já está entregue, já está preparado. Tem a ver com você, com teu posicionamento. Não teve a ver com aquilo que Deus tinha para entregar, Renata. Estava pronto. Era do povo. Teve a ver com a tua persistência, com a tua entrega, com o teu eu vou. Você não está na casa do Senhor em vão. E Ele manda eu te dizer isso. Começa a entender que todas as tuas vindas à casa do Senhor tem um propósito, tem um tratamento, tem um porquê. E as coisas de Deus, elas são didáticas. Como assim, Juliana? É teoria e prática, é tipo autoescola. Eles mandam você ler, aqui estão as histórias, mas Ele te coloca no cenário para tu vivenciar. Por isso que Ele começa já dizendo: provai e vede que o Senhor é. Mas tu vai experimentar as tuas experiências. Quem aqui, depois de uma experiência profunda em Deus, começou a mudar alguns comportamentos? Porque é depois que tu vive, que tu experimenta. Aqui você recebe o ânimo, a palavra, o direcionamento. Quando você sair daqui, Ele vai fazer você viver alguns cenários, algumas situações. E nesses cenários, nessas situações, Ele vai tratando a gente, Ele vai moldando a gente, Ele vai aperfeiçoando a gente, para a gente então estar preparado para receber aquilo que Ele tem para dar. Eu queria que você se colocasse de pé.